Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Bom dia mais uma vez, desta feita para começar a segunda sessão do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica. This session of the Symposium Filaments of the Atlantic Heritage will be in Portuguese. Portanto, voltamos então à nossa língua portuguesa para vos dizer que este é o último dia do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica, um produto do Instituto PBBI, o Portuguese Beyond Borders Institute, português além fronteiras, da Universidade do Estado de Califórnia, em Fresno. É com muito gosto que estamos na vossa companhia. O simpósio acontece virtualmente pela sexta edição. Foi um projeto que começou fora da universidade, começou no ano de 1990 na cidade de Tolar, cidade irmã de Angra do Heroísmo, continuou durante 12 anos, era para ser um projeto de 10 anos, mas continuou 12, e depois, obviamente, que o simpósio terminou. E, entretanto, a partir do ano de 2001, depois de ser fundado o Instituto PBBI da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, no ano de 2019, nós tivemos uma pandemia, como sabem, e muito bem, em 2020, a partir de março de 2020 e durante uma grande parte do ano de 2021, mas nesse preciso ano recomeçamos o simpósio. Portanto, que 12 mais 6, estamos na 18ª, nona edição do simpósio Filamentos da Herança Atlântica, que entre as margens que o Atlântico nunca verdadeiramente separou, nasceu este acontecimento, que foi presencial entre 1990 e 2002 e que volta agora num sistema virtual, também abrindo novas perspectivas, novas oportunidades e novas formas de estarmos ainda com mais gente. O encontro começou no dia 27 de abril, ou seja, segunda-feira passada, e termina hoje com a última sessão pelas 4 horas da tarde. E celebra mais do que uma data, afirma uma continuidade viva entre territórios, memórias e futuros partilhados. Assinalando os 60 anos da germinação entre Angra do Heroísmo, no arquipélago dos Açores, e Tolar, no centro da Califórnia, este simpósio propõe-se ir além da evocação histórica. Pretende que se teça aqui, na palavra tecer, como os próprios filamentos do título sugerem, uma rede de pensamento, de diálogo e criação que una as ilhas e os continentes, a tradição e a contemporaneidade, a experiência vivida e a reflexão crítica, num tempo em que as fronteiras parecem, por vezes, regressar ao discurso global. Este encontro afirma o contrário. Um horizonte sem limites, construído pela circulação de pessoas, de ideias, de culturas e de afetos. E nesse sentido, vamos seguir com mais uma sessão. Tivemos duas sessões no dia que inauguramos o simpósio, ou seja, esta edição do simpósio, na segunda-feira, 27 de abril. Tivemos 7 na terça-feira, 28 de abril. Tivemos 8 na quarta-feira, 29 de abril. E ontem, o último mês do mês de abril, ou melhor dito, o último dia do mês de abril de 2026, tivemos também 8 sessões e hoje teremos, portanto, 5 sessões diferentes também. Esta será, como eu disse, em português, daí a própria apresentação ter sido feita na língua portuguesa, e será uma conversa que aconteceu no outro lado do Atlântico, graças à colaboração com a Vitec de Paulo Feliciano e toda a sua magnífica equipa, graças também aos meus colegas do Departamento de Jornalismo e Telecomunicações aqui e Mídia na Universidade, as professoras Candace Egan e Kelly McCoy. O nosso interlocutor portanto, o jovem Rodrigo Lima, que é um talentoso músico que aqui esteve há 10 anos com o grupo Bel Cantos para comemorarmos os 50 anos, o cinquentenário do movimento das Cidades Irmãs Tolar, Angra do Heroísmo. Vamos, portanto, a essa conversa, ao abrigo, portanto, deste simpósio Filamentos da Herança Atlântica, dedicado à germinação Angra Tolar, 60 anos, com, obviamente, um horizonte que queremos que seja, pelo menos, por outros 60 também.
completo, por favor. Rodrigo Manuel dos Santos de Lima. E onde é que nasceste e onde é que vives? Nasci na Praia da Vitória e neste momento estou a viver nas Lajes. Fala-me um pouco sobre a tua experiência com o movimento das Cidades Irmãs, Anglo-Egoísmo Tutelar, particularmente no projeto Belcantos e a celebração do cinquentenário, portanto, há já 9 anos atrás. É verdade, já foi há 9 anos. Recebi uma abordagem através do Sr. Denis Borges na possibilidade de irmos representar aqui a cidade de Angra do Heroísmo nesta germinação. E as coisas sucederam-se através do Grupo Belcantos e foi uma experiência única e também muito dinâmica para o grupo, porque tendo em conta a experiência que tivemos e o contacto que tivemos com as pessoas de lá, no final dos concertos abordaram-nos com as possibilidades de termos CDs à venda e a tentar adquirir o nosso trabalho, e foi também a partir daí que, quando chegamos à ilha, decidimos dar um forcing a este trabalho e lançamos depois o nosso primeiro CD, penso que 1 ou 2 anos depois. Portanto, essa ida a Tolar, neste caso mais concreto, e a Fresno, essa ida através da germinação provocou-vos o entusiasmo, digamos assim, para um lançamento discográfico em CD, não é? É verdade. Tínhamos naquela altura, penso que um tema gravado. Ainda estava muito, estava muito no início esse projeto, tínhamos em mente, mas faltava talvez aquele impacto, aquele empurrão que depois acabamos por ter no contacto com pessoas que dificilmente perceberiam as nossas letras na totalidade, mas que, tendo em conta o entusiasmo que mostraram e o afeto que tiveram pelo grupo, sentimos-nos quase na obrigação de fazer este trabalho. Um dos projetos dessa ida a Tolar foi precisamente com o Mário Capote, diretor das bandas da Escola Secundária Tolar Union, em que a banda tocou convosco. Isso foi algo inédito, particularmente numa banda de uma escola secundária, com os Açores e com a Ilha Terceira, e até diria com Portugal todo. Como é que o grupo se sentiu, tendo como background, digamos assim, uma banda que, pronto, é uma banda de alunos que estão a aprender música, não são profissionais? Os arranjos já existiam e foi também uma ideia do grupo tentar incluir os estudantes das escolas no nosso grupo desta forma e acabando também o concerto com um grupo mais abrangente. E a sonoridade foi incrível. Às vezes recordamos os nossos vídeos no YouTube e o entusiasmo que todos os alunos tiveram para com o grupo. E o resultado final foi muito interessante. O Mário fez um excelente trabalho, um excelente músico, grande amigo, um abraço para ele. E pronto, foi uma experiência marcante também no nosso trajeto. Como é que tu e o grupo, vocês todos, portanto, todos os elementos, se sentiram, particularmente das apresentações, quer da escola, com os alunos para alunos, também da escola, quer da parte pública, que foi também da escola, mas que maioritariamente atuaram para americanos. Eram pessoas que, digamos que, na questão dos alunos, praticamente 90% não falava português. Na questão do público era mais ou menos 50% que entendiam e 50% que não entendiam. Como é que vocês se sentiram e como é que viram a resposta, digamos assim, das pessoas, quer alunos, quer adultos, nesses concertos? Os ambientes foram completamente diferentes. Quando chegamos à sala, a nossa primeira impressão foi que temos aqui uma sala muito grande. Se isto estiver tudo cheio, portanto, tem todos os requisitos, digamos assim, para que as coisas possam correr bem. E o que mais nos surpreendeu foi exatamente isto. Foi nós termos a percepção que, se calhar, muitos dos alunos não compreenderiam na totalidade as nossas letras, mas a energia que nos passavam, ou seja, aquilo foi como se fosse uma ligação muito própria entre o grupo e o público. Então fomos-nos puxando uns pelos outros e foi muito emocionante tocar por uma plateia tão grande. Em relação aos outros concertos, estivemos em Fresno, também estivemos em casa da senhora Lúcia Noia, num concerto, digamos, privado mais intimista e todos os ambientes e mantivemos com um concerto, penso que no mesmo dia que tocamos para os alunos, para a comunidade portuguesa ao final da tarde. Portanto, foram concertos mais intimistas e um muito especial que foi naquele jardim da universidade. Posso dizer que
talvez uma espécie de jardim que atuamos nas árvores com um almoço preparado para o grupo e que também foi um ambiente completamente diferente. Portanto, com os alunos num auditório completamente cheio para estudantes com as diversas nacionalidades, não é? E depois a nossa comunidade portuguesa no mesmo dia, em casa da senhora Lúcia Noia, um concerto muito intimista e também depois na Universidade de Fresno, que foi também muito especial pela Quinta das Amendoeiras. Quinta das Amendoeiras. Entre as amendoeiras em flor. É verdade, com um ambiente muito interessante e aliás depois quando tivemos o destaque do prémio que recebemos em Tolar, uma das fotografias que foi publicada cá no jornal foi mesmo a fotografia de Fresno. Diz-me então, e na realidade, portanto, no ano seguinte, acho eu, foram distinguidos pela Associação de Estudantes de Língua e Cultura Portuguesas de Tolar, que dá sempre uma distinção a um grupo ou a um artista local de origem portuguesa, e foi a primeira vez, e a única, que foi dada a um grupo fora da comunidade da Califórnia. Como é que o grupo se sentiu nessa relação Tolar-Angra e ao ser depois distinguido um ano mais tarde pelos próprios alunos, com uma exceção, digamos assim, de ir mais longe? Eu lembro perfeitamente desse dia porque recebi uma mensagem do Sr. Denis Borges ainda de manhã e acordei logo muito rápido a transmitir essa mesma informação de que o grupo tinha sido reconhecido com esse devido prémio e que tinha sido algo único. E claro que para nós, tendo em conta que também estávamos no início daquele processo de gravação dos nossos trabalhos, foi uma força extra e um orgulho também muito grande para todos. Depois enviamos lembro-me perfeitamente que enviamos aqui uma mensagem em inglês com as nossas camisas de Tolar e a tocar, penso que se não me engano, a Madalena, que gostaram muito lá nas comunidades. E para o grupo foi fantástico receber esse tipo de reconhecimento. No vosso CD que apareceu logo a seguir, portanto, no álbum, como se dizia antigamente, que apareceu logo a seguir, portanto, como disseste, um ano e meio mais tarde, talvez dois, à vossa ida lá, há uma música dedicada a Tolar. Como é que isso apareceu? Portanto, deve ter marcado o grupo para, pelo menos, se entusiasmar por essa possibilidade. É verdade, é que foi como disse, foi uma experiência muito marcante para o grupo. Ainda hoje recordamos praticamente todos os anos, nem que seja através das nossas memórias do Facebook, que nos ajudam a relembrar esses momentos especiais que tivemos. E tivemos depois a ideia de fazer uma pequena homenagem à cidade que também nos recebeu. E assim foi. Falamos com o seu Alan para fazer a letra, o Celso fez a música e depois o grupo fez o arranjo e surgiu Tolar. Exato, e foi assim uma simbiose interessante porque o Alan Oliveira também acompanhou nessa digressão, estava lá, portanto, é verdade. E, portanto, pôde combinar na letra elementos que foram importantes para vós, não é? É verdade, e ele muito subtilmente foi referindo pormenores na letra dessa mesma viagem. O que a gente pediu, não é que se tivéssemos pedir alguma coisa a ele, foi que não fosse uma letra muito clara, mas que desse a ideia da experiência que a gente teve em Tolar. Eu lembro perfeitamente da gente ter a preocupação de contar os dias que lá estivemos e colocar a música no CD na ordem relacionada com os dias. Penso que foram 7, se não me engano, e no CD ela está colocada na numeração dos dias que tivemos em Tolar. Magnífico. Como é que tu vês, e o grupo também, uma espécie de porta-voz que és deste momento do grupo, como é que tu vês portanto, essa possibilidade e de esta germinação dar mais frutos como esse, ou seja, mais a oportunidade, quer ao Belcantos, quer a outros grupos, de irem fora da ilha, fora do arquipélago, fora do ambiente português, e num ambiente, portanto, em que se envolve não só a comunidade portuguesa, mas alunos, escolas americanas, universidades, etc. Qual é a tua perspectiva para o presente e para o futuro? A minha ideia é que, tendo em conta esta experiência que tivemos, e falando do meu grupo, mas também comparando com outro grupo qualquer que possa ter a mesma experiência, eu acho que em termos educativos é muito interessante. Sobretudo também pela participação dos alunos e a interação deles com os próprios grupos, porque é algo que se pode fazer como se comprovou. E em termos culturais, portanto, passar também um pouco da nossa cultura às nossas comunidades e onde quer que estejam, porque o nosso grupo tem uma linguagem muito própria, mas nunca foge das nossas raízes nem das nossas tradições. Não é propriamente um grupo de caráter popular, digamos assim, mas temos sempre influência das nossas ilhas. Mais propriamente a questão, como falaste, quer dizer,
Qual foi a vossa percepção de que, na realidade, atuaram mais para americanos do que para português? Porque para os alunos foi para americanos, quer dizer, quer o concerto em casa da Lúcia foi mais intimista para a gente portuguesa, também o concerto, portanto, para a comunidade, mas depois na universidade foi para americanos. Uhum. Como é que viram essa atuação para gente que de facto não compreendia a letra e, como tu disseste, a parte dos alunos que não compreendiam muito a letra, mas adoraram Madalena, não é? Portanto, como é que fazer um concerto numa cidade irmã, e neste caso de Tolar, mas podia ser numa outra qualquer que não entenda a língua em que se está a cantar? Eu penso que tem muito a ver com a energia que nós passamos. Ou seja, eu acho que eu não me lembro qual foi o fadista que referiu que uma vez tinha estado em França a cantar e que tinha passado, não sei se foi Carlos do Carmo, se foi Marisa, mas algum deles, num país também que dificilmente percebia a nossa língua, a portuguesa, mas que a reação do público era muito entusiasmante e tem a ver muito com a alma da pessoa e com a energia que passamos aos outros. A música é mesmo assim, é passar sentimentos, mesmo que não percebam a letra, alguma coisa passa. E o especial disso mesmo foi termos a noção de que se calhar não estavam a captar as letras na totalidade, mas o feedback que recebíamos era tipo como gasolina para que a gente conseguisse continuar e ainda passar mais energia para eles. Como uma pessoa que teve esta experiência e grupo com a germinação Angra-Tolar, o que é que gostarias de ver mais no futuro nestas germinações? Muitas vezes ficam esquecidas e só acontecem em datas especiais. Eu penso que esse tipo de projeto tanto pode ser com grupos como pode ser com teatros, com grupos musicais, com teatros, com tudo o que tem a ver com a nossa cultura e que possamos passar de certa forma para a nossa comunidade neste caso, ou para estudantes que possam também recolher e conhecer as nossas tradições e todos os nossos costumes e as nossas vivências. Eu acho que é muito importante esse tipo de ligação, tanto de cá para lá como de lá para cá. E assim estivemos com Rodrigo Lima, que foi um dos elementos do grupo Belcantos, que aqui esteve na cidade irmã de Angra do Heroísmo, na cidade de Tolar, no Vale de São Joaquim da Califórnia, precisamente há 10 anos. Foi no ano, portanto, de 2016, aliás, na primavera de 2016, que aqui estiveram para o que foi então a celebração em Tolar dos 50 anos do cinquentenário da germinação Tolar Angra do Heroísmo, como anunciamos. Agora, portanto, em setembro, virá uma nova delegação de Angra do Heroísmo, também haverá música e, portanto, será entre 16 de setembro, 16 e 20 de setembro, essa celebração aqui na cidade de Tolar. Portanto, que é com muito gosto que estivemos convosco com esta sessão. Voltaremos por volta do meio-dia, hora da Califórnia, para mais uma sessão, e desta feita também em português, será com Valdete Purim, ou seja, para aqueles que são amigos dela, como eu, a Deca, que é, portanto, uma pessoa, uma poeta, que está, portanto, também ligada ao movimento das cidades irmãs, através, portanto, de toda a nuance que há. Aliás, aqui esteve uma vez, enquanto ainda estava no Canadá, com Marcolino Candeias. O seu filho Rodrigo foi um dos primeiros alunos que fez um breve intercâmbio de uma semana aqui, como presidente da Associação de Estudantes do Liceu de Angra do Heroísmo, e, portanto, também ela, uma conversa extremamente interessante sobre estas ligações entre a diáspora, neste caso mais particular, entre a diáspora e a nossa terra, mas que, no caso das germinações, vão além da diáspora. Obviamente que as germinações existem não só para a diáspora. As germinações, a germinação Tolar-Angra, quer-se que seja uma germinação viva entre a população, entre as populações, independentemente da sua cultura, independentemente da sua identidade cultural aqui nos Estados Unidos da América, porque Tolar é uma cidade com que muita gente de origem portuguesa, isso é verdade, mas não somos, nem representamos 10%, muito menos que 10%. Portanto, dos 70 e tal mil habitantes que vivem em Tolar, a vasta maioria, aliás, é hispânica. E também temos, obviamente, anglo-saxónicos, afro-americanos, portanto, americanos de ascendência asiática, e
segundo os melhores dados, entre mais ou menos 5 a 6%, o que representa mais ou menos 3.500 a 4.000 pessoas, são de origem portuguesa aqui nesta cidade. Mas obviamente que o movimento existe para todos aqueles que residem na cidade de Tolar e também para aqueles que residem todos na cidade e no município de Angra do Heroísmo. É o Simpósio Filamentos de Herança Atlântica. Mais uma vez, um agradecimento aos nossos patrocinadores, a FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, o município de Angra do Heroísmo, a Tolar Angra Sister City Foundation, e também o Governo dos Açores e os nossos parceiros, a VTEC, no arquipélago dos Açores e o Departamento de MCJ, ou seja, Media Communication and Journalism, aqui na Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno. Voltaremos pelo meio-dia. Até